Boa noite, Fer Custódio, Isabel, não, Isa Cardial, achei que era Isabel, que também disse que vem. Larissa, Carol, Érica, que bom, vocês estão chegando. Boa noite, boa noite. Li, Ieda. Oi, Eda, que bom vocês estão por aqui. O Guilherme também. Boa noite, gente. Elisandra, bem-vinda, Elisandra. Tem gente nova por aqui, tem gente que já participou da live de segunda-feira passada. O assunto rendeu tanto, né? Que vale a pena continuar. Quem tá chegando, vamos dizendo um oizinho. Tem dúvidas aí? Tem questões para a gente conversar? Hoje eu propus uma reflexão ali nos meus stories e que daí pode ser um ponto de partida para a gente conversar, mas também se vocês tiverem outras questões, fiquem à vontade, viu? Você encontrou professoras lá da escola na palestra? Ai, que maravilha! Nós tivemos a oportunidade, o privilégio de participar. Ai, que sonho! É um bálsamo estar com o Paulo, né? Paulo foi o que veio a Rio Preto para a prefeitura e nós recebemos a permissão, porque algumas professoras não iam poder ir, enfim, sobraram algumas vagas, a gente recebeu permissão de participar. Foi maravilhoso, Ieda. Eu fui de manhã e as meninas à tarde. Que bom. A Aline, irmã, tá por aqui. Paula, boa noite. Oi, Bruna, já deu tempo de fazer o Miguel dormir, Bruna? Oi, Silvia. Que bom que vocês estão chegando, viu? Que legal. Fico feliz de ver vocês por aqui. Oi, Dani. Voltou, Dani? Fez boa viagem? Oi, Natália. Que bom, gente. Vocês estão tudo aqui. 9h30. Tô dando uns minutinhos pra gente começar o nosso assunto. Lembra aí de deixar separada a questão. Na live da semana passada, muita gente participou, mas já assim, ó, da metade para o fim, quando não dava mais tempo, daí um monte de gente participando, levantando questões. Mas é assim mesmo que funciona, a gente vai aquecendo, né? E depois surgem as dúvidas. Oi, Silvia. Oi, gente, que bom. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Eu vou continuar um pouco daquela problematização que eu fiz nos meus stories. Se não viram, vou retomar aqui rapidamente. Que eu andei percebendo, né, no final de semana, que os meninos sentem sono. Sabe aquela postura típica de criança que está sentindo sono? Que é ficar irritada, eles entram mais em conflito, os irmãos vivem brigando quando estão com muito sono. Mas, mesmo a gente criando ali as condições, levando para dormir, falando vamos deitar com o papai e com a mamãe, a gente cria condição para que eles durmam, eles não aceitam dormir, até porque não é uma rotina. Até a partir do que eu disse hoje, a Raquel, que é consultora de sono, que eu indico muito o trabalho dela, falou um pouquinho a respeito dessa fisiologia do sono, da fome, o quanto que é necessário formar o hábito, né, de dormir, o hábito de comer também, e eu concordo plenamente. Mas como os meninos já são grandes, não faz parte da rotina o soninho, mas fica nítido o sono, né, das crianças. Por exemplo, se a gente sair de carro ou tiver que fazer alguma coisa na rua, na hora de voltar, é certo que eles tiram um bom cochilo. Mas o que me chama atenção, porque não é nada gravíssimo e que não dê para contornar, sabe? Dá para ir contornando, mas o que me chama atenção é essa desconexão, que é típica mesmo, como eu falei nos stories, né? É típica da criança. Ela está muito mais governada pelo movimento, pelo agir, do que pelo sentir. A antroposofia vai falar bastante a respeito, mas não só a antroposofia, né? Eu que estudei a abordagem transpessoal da psicologia, eu que estudo também a Gestalt, a gente estuda sobre essa trimembração do homem que se divide entre pensar, sentir e querer, e que é representado pelos membros mesmo do corpo. Então, da cabeça para cima o pensar, aqui no peito o sentir e das pernas o querer, que é o movimento, sabe? Que é o nosso agir. E, enfim, né, dá para perceber que é o processo da criança, desse desenvolvimento que começa da terra
para cima, vai ascendendo esse desenvolvimento, né? Então, a criança está ali, naquele momento da vida dela, especialmente na primeira infância, até os seus 7 anos, realmente governada pelo movimento. Mas como também os nossos processos de adulto surgem ali, na primeira infância, tudo aquilo que a gente vivencia hoje na vida adulta, com certeza um reflexo do que a gente vivenciou na primeira infância, como isso acontece de fato. Então é comum a gente perceber opa, isso acontece com os meus filhos, mas acontece também comigo. É só a gente estar atento para perceber. Você vai se dar conta de que, meu Deus, aquilo que eu achava que ia acontecer só com as minhas crianças também acontece comigo. Que foi isso que eu percebi. Opa, não é só os meninos que vivenciam desconexão entre agir e sentir. E às vezes a gente, adulto, desconecta ainda mais entre pensar, sentir e agir. Então eu estou pensando uma coisa, estou sentindo outra, mas estou fazendo outra completamente diferente. Quem nunca? Né? Quem nunca? Como eu disse lá nos stories também, quando a gente diz sim, querendo dizer não, é o emblema, assim, sabe, da desconexão, da falta de atendimento da nossa própria necessidade, porque possivelmente a gente tem boas razões para querer dizer não, para sentir necessidade de dizer não. Mas por que será que a gente não age dessa maneira? Né? E daí eu recebi uma mensagem tão bonita da Isa, né, Isa? A gente refletiu tanto juntas ali na resposta que ela me colocou no direct, do quanto essa questão trouxe também muitas reflexões para ela. Então, o que será que nos falta? Falta empatia conosco? Falta amor próprio? O que será que falta? Falta escuta das nossas próprias necessidades? E daí eu fico falando sobre isso, mas você fala, mas Natúcia, você não tem que falar sobre a educação das crianças? Mas, gente, tudo que eu tenho estudado, toda a minha jornada formativa vai me conduzindo a perceber que não adianta eu passar estratégias para os educadores de maneira geral, educadores profissionais, educadores que atuam na família, né? Pais, mães, avós, tias, madrinhas. Não adianta só informar a respeito de estratégias, apresentar possíveis soluções a respeito de um desenvolvimento infantil ou de situações desafiantes. Não adianta, porque a gente tem que remexer no adulto que vai conduzir essa formação. Não adianta a gente saber que a criança precisa ser escutada, que a criança tem direito a essa nossa escuta, se a gente não dá conta de se escutar. Se eu, por exemplo, não dou conta de atender a minha necessidade, que é comer. Mas daí, Natúcia, você não formou seu hábito, isso é necessário, é um hábito, precisa se consolidar um novo hábito. É possível, eu confio plenamente no desenvolvimento, na capacidade humana de mudar hábitos. Mas a questão é por que será que eu desenvolvo esse hábito? Diferente de outra pessoa que desenvolve outro hábito. Quais serão as questões que surgiram ali desde a minha infância, então, que refletem hoje nessa posição de adulto? Nesse padrão de ação do adulto, que é completamente desconectado, no meu caso. Porque não acontece vez ou outra essa questão de eu dizer sim quando eu quero dizer não, eu deixar de atender uma necessidade fisiológica, por exemplo. Não acontece vez ou outra. Como eu escrevi lá, acontece quase todo dia. Eu sou craque em fazer isso. Por que será? Isso já aconteceu aí com você? Tem alguém que me apresenta aqui uma questão a esse respeito? Ou uma história, alguma coisa para compartilhar? Porque a Isa conta, né, Isa, você está aí? A Isabela me conta que muitas vezes fica sem atender as próprias necessidades também, no que se refere, por exemplo, a uma atividade física. Ao querer assistir um filme, ela quer assistir a um filme, mas ela sempre prioriza o atendimento à necessidade do outro e não à própria necessidade. Tem alguém que me conta algo a esse respeito? Eu estou aqui passando os comentários para saber se vocês têm alguma situação assim, semelhante. Porque eu, assim, estou percebendo isso cada vez mais. E aí, como aqui o nosso foco também é escutar as crianças,
Não é só, vocês não estão aqui para escutar a Natúcia, para um processo apenas de autoconhecimento, mas é esse autoconhecimento que os nossos filhos nos mobilizam, eles nos convidam. Para algumas pessoas eu digo assim, os filhos chegam e nos dão com os pés nas costas, assim, bem chapado, ou então no peito mesmo e diz, e aí, você vai acordar, a gente se chacoalha e diz, e aí, é agora? Ou você vai deixar passar essa oportunidade? Eu sei que muita gente deixa passar a oportunidade, mas o que eu sei também é que essa nova era, esse tempo nos convida a refletir a partir da nossa maternidade, paternidade ou mesmo da escolha profissional, porque eu sei que muitas pessoas que me seguem, que me acompanham, são educadores profissionais. E se você é educador, não importa se no âmbito familiar ou no âmbito escolar, esse é o convite o tempo todo. Eu já trabalhei com professores que não dão conta de vivenciar a infância da criança, sabe? De acompanhar, de compartilhar a infância da criança livre, já que não teve infância, já que ficou aprisionado na própria infância. Então, observar o desenvolvimento de uma criança que brinca, que sobe, que desce, que pula, que se expressa, chega a doer. Para algumas pessoas é uma afronta, chega a doer. Então, o que eu vou me dando conta de que a gente precisa cuidar também de quem cuida. E por isso que eu estou falando aqui, se a gente não der conta de atender as nossas próprias necessidades, como é que a gente vai dar conta de atender as necessidades das nossas crianças, né? A Carol tá dizendo aqui que estava falando disso com o Diogo nessa semana, né? Ela começou a fazer o Milagre da Manhã justamente para fazer alguma coisa por ela. Sabe aquele livro, o Milagre da Manhã? Tem bastante gente dando conta, né, de acordar mais cedo. Carol, é por volta das 5 da manhã que tem que acordar? E aí o princípio, eu acho que nem é só o horário de acordar, mas é tirar um horário, né, separar um horário para cuidar de si mesmo. Daí deve entrar atividade física, leitura, eu me lembro de alguma coisa nesse sentido. Que bom, né, quando a gente consegue fazer alguma coisa assim, que seja antes dos filhos acordarem, talvez depois. Eu mesma, como vocês não estão me contando aqui nenhuma experiência, além da Carol, se alguém quiser me contar mais, deixa, tá? Vai contando. Eu mesma estava conversando com a Dani, que está aqui também assistindo, outro dia, já faz tempinho, quando eu decidi retornar para yoga, porque eu fazia yoga de manhã. Só que quando eu estava lá na aula de manhã, eu me percebia como, nossa, que profissional eu sou, deixando o horário de trabalho para estar na yoga. Embora eu tenha flexibilidade no meu horário de trabalho e trabalhe também muito fora do horário. Mas eu, achava que estava esquisita. E aí, decidi fazer à noite. Mas aí à noite, que mãe eu sou, deixo os filhos para fazer atividade física. Então, que horário? Se não pode de manhã, porque trabalha. Se não pode à noite, porque trabalha. Que horário a gente se cuida? Né? Eu decidi fazer à noite e flexibilizar também os meus horários de trabalho. É fácil, é simples. Não, não é. Aí, no semestre passado, eu fiz à noite. E nesse semestre, eu comecei a fazer de manhã. Retornei para yoga, mas de manhã, na sexta-feira, às 8h30. Vou tirar das 8h30 até mais ou menos 10 horas, até que eu me arrume e volte para o trabalho. Ok, é possível. Para mim, é possível, porque eu tenho flexibilidade, né, no horário. Mas ainda assim, eu acredito que todos nós conseguimos. Né? Se a gente se determinar mesmo, e assim como a Carol está dizendo aqui, acorda mais cedo. Poxa, olha lá, ela acorda, Carol, 4h30 da manhã. Porque a partir das 6 já sou das crianças e do trabalho. A casa dela começa muito cedo. Então ela precisa acordar 4h30 para ter 1h30 para ela. Carol, você tem minha admiração. Tem muito minha admiração. Porque é um horário que, né, realmente a gente fica tomado pelo sono. Mas aqui, a Bruna Belucci está falando sobre o Milagre da Manhã também, que inclui meditação, atividade física, leitura. E meditação, né? Alguém aqui, deixa eu voltar, que me perguntou, e aí, o que fazer? O que fazer? A Lilian, oi Lilian, o que fazer, mulher? Se você descobrir, você me conta. Porque assim, não tem uma resposta
É claro que a gente está aqui, né, criando uma rede de apoio e a gente está, né, tentando se ajudar nesse sentido. E eu acho que já, olha, a Carol já traz uma sugestão. Ó, gente, é possível acordar mais cedo. Poxa, mas Natúcia, eu não vou dar conta de acordar 4h30, nem 5 horas, é demais para mim, tá? O que será que dá para fazer na rotina? Será que dá para usar um pouquinho do horário de almoço? Será que dá para usar um pouquinho do início da noite ali? Alguém fica com as crianças, você chega em casa ali por volta de 8, né? É claro que essa é uma questão que só a gente parando para refletir, para sentir e para querer, alinhando, sabe, todas essas 3 funções nossas, é que a gente vai dar conta de achar uma solução. Não é tão simples mesmo, né? E aí a gente está indo para um caminho de autocuidado, de percepção das próprias necessidades, porque realmente é uma base fundamental para a gente começar a escutar. Mas a meditação também é uma porta de entrada para o mundo de dentro, né? E através desse lugar de dentro, a gente também começa a se escutar melhor. Então, quem consegue meditar 5 minutos todos os dias, é muito bom. Aí vão me perguntar, mas Natúcia, você medita 5 minutos todo dia? Não, não consigo. Ainda durante o primeiro semestre, por um bom período, todos os dias úteis, eu e algumas professoras da escola conseguíamos meditar. E aí agora, depois que a gente voltou das férias, algumas crianças em adaptação, novidades, coisas se ajustando ali, né, com as crianças e as famílias novas, a gente tem conseguido, mas não todos os dias. Mas quando a gente consegue, já é muito bom. E aí você me pergunta, tá, mas só durante os dias úteis? Pois é quando eu tenho companhia. Porque eu ainda preciso desse apoio. Eu aprendo muito melhor com... Não sei vocês, mas eu aprendo muito melhor e eu me desenvolvo muito em parceria. Então, quando eu tenho ali aquele grupo de pessoas que vão se lembrando, umas vão lembrando as outras. E aí, vamos hoje? Vamos meditar? A gente fica ali. Tem 1 hora de almoço e durante 10 minutos desse horário de almoço, a gente senta 10, né, para conseguir estar ali presente. Para quê? Para ficar melhor, para ficar leve, para ficar zen, para ficar de boa na lagoa? Não, para se escutar. E às vezes a gente tem coisas para escutar que a gente não quer escutar, né? A gente não quer escutar sempre. Deixa eu ver aqui o que a Aline está dizendo. A culpa começa a ser gerada nos 9 meses de gestação. E aí ela está dizendo, pois é, quem aí sente culpa desde sempre, desde que ficou grávida? Culpa porque comeu demais, porque engordou demais, porque engordou de menos. Começa muito cedo. E aí parece que assim né? A gente aceita esse fardo da culpa. E aí internaliza essa história já desde sempre, que está arraigada na nossa cultura, que ser mãe é padecer no paraíso. Mas não precisa ser assim, né? Não precisa. E a Marcela está lendo um livro, vamos ver, tem uma indicação aqui, ó, limites, quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle da sua vida. Fica aí uma dica de leitura, tá gostando, Marcela? Tá ajudando? Porque às vezes a gente precisa, né, na psicologia transpessoal, se diz que entre o teu eixo de identidade, o teu eu atual e o teu eu superior, que é todo o nosso potencial de cura, todo o nosso potencial de escuta, de autocuidado, de saúde, está dentro de nós mesmos. Mas, entre um ponto e outro, é necessário, muitas vezes, principalmente no nosso atual estado de desenvolvimento, é necessário ter um ponto externo, que a gente chama na psicologia transpessoal de centro unificador externo. Roberto Assagioli que traz essa abordagem. E aí ele põe esse ponto aqui fora como um lugar que vai nos ajudar a sair desse, não necessariamente sair, mas vai nos ajudar a movimentar do eixo do eu atual para o eixo saudável. E sempre vai ter esse movimento, porque isso é dinâmico, é um aspecto dinâmico do nosso desenvolvimento. E aí, Natúcia, mas o que é esse centro unificador externo? Pera lá. Isso significa qualquer ponto de luz que a gente enxergue. Por exemplo, um livro que ela indicou. Esse livro pode ser o seu centro unificador externo, né? O Milagre da Manhã. Então, eu estou dizendo aqui do livro que a Marcela indicou, dos limites, quando dizer sim, quando se quer dizer não. É ali um ponto, sabe?
A Carol disse, o livro do Milagre da Manhã e a própria prática, porque não adianta ler o livro, né, Carol, e não praticar. A própria prática do Milagre da Manhã vai ser esse centro unificador do externo, que vai te levar, vai te ajudar a encontrar seu potencial de saúde, sabe? Ou amigo, como eu tenho ali, eu coloquei hoje nos meus stories, né? Que as duas Brunas que me ajudam, que estão comigo desde o começo da escola, que me conhecem em profundidade, vão me ajudando diariamente a me lembrar que eu tenho horário de almoço. E aí um outro dia eu viajei com uma outra Bruna, tenho muitas Brunas ao meu redor, e aí a Bru estava me dizendo, nossa, Natúcia, mas essa é uma questão tão fundamental, né, que você poderia desenvolver. Ela me problematizou ali a questão e pensou, poxa, precisa de alguém te lembrar que você precisa comer. E eu concordo com ela, realmente é tão básico, né, tão primordial ali do próprio cuidado de si mesmo, que deveria ser algo natural. Mas como para mim não é, então eu disse para ela, Bru, ainda não é. Então eu tenho utilizado essa rede de apoio para encontrar meu potencial de saúde. E a gente faz isso com um amigo, com uma live como essa, que nós estamos aqui, 10 para as 10 da noite, refletindo sobre essa questão. É um centro unificador externo. Uma terapia, uma palestra que a gente assiste, é um curso, uma formação, um exercício físico, a prática de yoga, a prática de meditação, caminhada. Eu tenho pensado sobre isso, e quanto que o corpo em movimento vai ajudar também a encontrar esse eixo de saúde. Porque não tem a ver, não é sobre emagrecer, é sobre ter saúde, é sobre ter movimento, é sobre colocar-se em ação, é sobre não estagnar no ponto que já está. Né? Então, só da gente estar aqui conversando a esse respeito, já é muito importante para o nosso desenvolvimento. Né? Então, tem pessoas que estão se identificando com isso, estão dizendo, bom, sou eu aí nessa situação que você está dizendo. Né? Mas, para além desse ponto, que é o eu atual, que é esse eixo de identidade atual, saber que a gente tem potencial de saúde vai nos ajudar profundamente a também conduzir os nossos filhos a encontrarem os seus potenciais de saúde. Porque está tudo dentro da gente. Né? Eu conhecendo o funcionamento dos meus filhos, entendendo que desde bem cedo eles desconectam o sentir do querer, porque realmente nessa fase, como eu já disse lá no começo, o sentir ainda não é uma prioridade de reconhecimento, porque é muito elaborado perceber o que sente. É muito mais fácil sair agindo. Não é que as crianças não sentem, escutem bem, tá? Não é que elas não sentem, é a elaboração do reconhecimento do sentido, do atendimento a esse sentir. A criança sente raiva. Ela reconhece que tem raiva e dialoga sobre essa raiva, como eu estou dizendo aqui com vocês? O que a criança faz quando ela sente raiva? Quem me diz? Quem me diz? O que a criança faz? Vamos supor que elas estão lá na escola, o que elas fazem quando sentem raiva de um amigo que tirou o brinquedo da mão delas? O quê? Batem, sentam a mão, gritam, choram. Isso tudo tem relação com o quê? Com ação, né? Elas não param para refletir e diz, sabe, gente, educadores que estão aqui ao meu redor, eu estou sentindo uma profunda raiva. Aquele amigo ali, sabe aquela pessoa, meu querido amigo, ele me decepcionou muito, tirou o brinquedo da minha mão. Já viram criança fazer isso? Criança é da ação, é da ação. E nós? O que nós fazemos quando sentimos? Reconhecemos? Porque às vezes entra uma questão, a gente nem reconhece. Nem reconhece. Hoje eu disse para vocês que já fazia tempo que eu estava com fome, que eu estava sentindo fome. Mas tem situações em que a gente nem reconhece. A gente não, falar por mim, que eu nem reconheço que tenho fome. Aí eu recebi um direct assim, ai, Natúcia, quem me dera não sentir fome. E eu disse, ai, quem me dera comer com bastante prazer, sentir vontade de descer pro meu espaço de alimentação e comer e ficar super feliz com isso. Eu queria comer com equilíbrio, né? Nem muito, nem tão pouco. Mas essa situação relacionada à situação das crianças, se a gente consegue dar conta de reconhecer as nossas emoções, os nossos sentires, as nossas sensações,
Se a gente conseguir fazer isso, vocês não acham que vai ficar muito mais fácil ajudar as crianças? O que vocês acham? Tem alguma situação em que a criança se coloca impulsivamente e que, se a gente ajudá-la a refletir, isso pode ajudar? Será? Vamos ver o que a Nath falou. É engraçado que pensei sobre essa questão de autocuidado também e percebi que quando estou com os meus filhos, sigo os horários, faço o almoço, cuido bem deles. Mas quando estou sozinha, estou aprendendo. Nath, que interessante isso que você está dizendo. Então, o seu motor de cuidar funciona bem quando as crianças estão por perto. De cuidar das crianças. E aí, consequentemente, você se cuida, pelo menos você se alimenta, tem horários. Veja, né? E aí a gente está nesse aprendizado, né, Nath? É tão importante tomar consciência disso, né? Vocês sabem que muitas pessoas que moram sozinhas se alimentam muito mal, né? Porque daí não tem com quem compartilhar a refeição, fica horas sem comer também, né? A Dani Águas aqui está dizendo que nos levam à tomada de consciência em relação às várias questões internas. O movimento, né, Dani? Movimenta as energias necessárias. Olha lá. Tem gente dizendo sobre as reações das crianças, que algumas crianças mordem, outras choram. A Cláudia, que é uma psicóloga, a psicanalista também, Cláudia, dizendo que as crianças têm uma descarga motora. E como estamos nós? Né? Tem alguém que quer me fazer alguma pergunta a esse respeito, relacionada às crianças ou a si mesma, si mesmo? Se quiser, aproveite, tá? Aproveite o nosso tempo aqui. Porque esse momento é muito importante para a gente levantar essa reflexão, mas para a gente tomar algumas decisões também. Quais decisões nós podemos tomar a partir dessa conversa toda? Né? Decisões que são simples, outras um pouco mais complexas, mas são decisões possíveis. A Nath se deu conta de que quando ficou sozinha pela primeira vez, sem os 3 filhos, que ela não sabia o que gostava de fazer, de comer. 3 filhos, né, Nath? Uma ali beirando a pré-adolescência, um menino por volta de 6 anos, o outro de 3. Você, ao longo de todo esse tempo, foi se dando conta, né, do quanto se dedica aos cuidados dele, mas precisa também entrar nessa relação consigo mesma, né? E é bonito porque você já faz isso, né, Nath? Você já toma consciência a esse respeito, mas é importante porque a cada vez que a gente conversa, parece que a gente vai adentrando mais profundamente, né, em camadas que não foram acessadas antes. A Aline está dizendo que cuidar da gente nos faz entrar em contato direto com o que consideramos ser nossas fraquezas, como se precisar de cuidados nos fizesse fracas. Por que essa rigidez com a gente? Aline, você sabe que ali ainda há pouco, você que disse, né, que a culpa, foi você? Não tenho certeza, que disse que a culpa já vem desde a gestação. Essa tal dessa culpa, que começa mesmo desde a gestação, né, nos conduz para um processo de autoexigência, de um processo desumano, de uma maternidade que não tem a ver com as possibilidades reais, né? E a gente acha que tem que assumir um papel de super-heroína, que tem que dar conta de tudo. Quem já vivenciou isso, por exemplo, quando o bebê está recém-nascido? E isso é uma coisa da nossa geração, a gente quer cuidar sozinho dos nossos filhos, bebezinhos, quer dar o primeiro banho, quer fazer a comida, quer lavar a roupa, quer arrumar tudo. Algumas pessoas já se permitem serem cuidadas, né? Logo assim no puerpério imediato. Outras, como eu, no primeiro filho, saía feito uma desesperada para acolher as pessoas, para dar conta, sabe, de receber as visitas com o cappuccino servido à mesa, com um bolinho de cenoura, um bolinho de fubá. Eu fazia 2 opções de bolo para receber as pessoas. Começou ali,
uma ideia completamente distorcida do que era ser mãe. Vocês sabem que quem está aqui tem criança pequena, tem filho, sabe o que a gente vivencia no puerpério, né? As coisas ficam tudo fora do lugar, completamente fora do lugar. Eu saía guardando coisa no armário, escondendo a bagunça para parecer sempre bem para as pessoas que vinham me cuidar, e às vezes as pessoas não tiravam a xícara de cima da mesa. Porque, é claro, eu estava parecendo infalível, eu estava parecendo uma pessoa super forte, muito mais do que eu estava. E eu estava vivenciando, sim, um processo de depressão pós-parto, e não de fortaleza. Então começou ali uma ideia muito distorcida de que eu tinha que dar conta. E as pessoas que se propunham a cuidar, eu não aceitava ajuda. Às vezes alguém falava, você quer que eu leve alguma coisa? Eu, não, imagina, eu já tenho aqui alguma coisa pronta. Mentira. Eu ia sair correndo para fazer, sabe? Então essa rigidez, que está muito relacionada à maternidade, é fruto de uma construção histórica que a gente só fala sobre as mães. A gente só vai falar sobre mãe, a gente não fala quase sobre pai. E nesse assunto aqui quase não tem pai presente. Né? E aí a gente acha que realmente precisa continuar dando conta, porque senão não tem ninguém que vai dar conta por nós. E aí nós vamos construindo uma postura de super mãe, de vossa majestade a mãe, intocável. Né? E quanto mais a gente se permitir vivenciar os nossos pontos de fragilidade, de vulnerabilidade e partilhar isso com os nossos filhos, mais saudáveis eles serão. Porque eu tenho certeza que quem está aqui a essa hora da noite, eu costumo falar sobre isso, né? Que são as pessoas que estão interessadas em refletir a esse respeito. Nesse horário da noite, a gente quer minimamente que os nossos filhos sejam saudáveis, emocionalmente, fisicamente, né? Socialmente, que eles se percebam, que eles se conectem consigo mesmos. E se a gente não proporcionar condições para que eles também percebam a nossa humanidade como é. Vocês imaginam que duro é ser filho de uma pessoa como eu, que exigia a perfeição de si mesma? O que o filho da perfeita tem que ser? Perfeitinho, né? Filho de perfeito, perfeitinho deve ser. E deve ser muito pesado ter que sustentar tudo isso. Então, quando a gente pode mostrar, não artificialmente, sabe? A gente não precisa ficar criando artificialmente condições para que os nossos filhos nos vejam vulneráveis. Eu preciso viver a vida como ela é. E diante das emoções que a gente atravessa, partilhar com as crianças, não esconder o que está sentindo, não esconder o que está passando. A Nath, olha, com 3 crianças, está dizendo que ainda é um grande desafio aceitar ajuda ou ser cuidada, como se isso fosse sinal de fraqueza. E ser fraca sempre foi algo muito negativo, né? Então, ela se identifica super com isso, né? E aceitar as próprias fragilidades, especialmente para a gente, para essa geração que foi criado para dar conta das próprias responsabilidades, para ir para o mercado de trabalho, para assumir diversos papéis, para vestir calça e se igualar aos homens. A gente foi sendo tomado por um ímpeto de realização sem fim. E quando a gente não dá conta de realizar tudo da maneira como a gente gostaria, ou como as pessoas ao nosso redor esperam, a gente se decepciona muito. E a gente se detona internamente. Então, muitas vezes, isso que a Isa está falando, sobre as máscaras sociais, ela fez uma máscara. E como é difícil assumir isso, né? É muito difícil assumir. Mas é tão libertador quando a gente dá conta de assumir. É muito difícil de fato, porque a gente vai mergulhar e vai observar coisas que a gente nem sempre quer ver. Mas acreditem em mim. Como a gente está falando, como eu disse para vocês que a partir da abordagem transpessoal, a gente sempre vai ter um potencial de cura, um potencial de saúde, a gente também tem um pontinho ali que se é algo muito difícil, muito temeroso se apresenta, a gente dá um jeitinho de não ver. Nós temos os nossos escapes. Então, mesmo nesses processos de mergulho, para dentro de si mesmos, a gente vai ter pontos de escape. Então, não precisa temer começar. O Diogo que está aqui
né? Ele tinha muito medo de começar uma jornada, porque vez ou outra ele me via meio cabisbaixa, meio reflexiva, problematizando algumas questões. Eu acho que ao mesmo tempo em que eu inspirava, né, a caminhada dele, ele também amedrontava, né, de poxa, para onde eu vou se eu começo a mergulhar nessa investigação? Demorou um pouquinho, mas quando começa, é extremamente prazeroso, né? É um motor que vai nos conduzindo para um lugar muito confortável de reconhecimento de si mesmo e atendimento. Ora vai ser confortável, ora não. Às vezes, quando a gente vai buscar esse alinhamento, como no meu caso, que há muito tempo vive em desconexão, né, entre o sentir e o agir, e muitas vezes também o pensar, quando eu vivencio uma experiência em que eu alinho, eu me sinto dilacerada por dentro. Hoje mesmo eu vivenciei uma situação assim, e o meu corpo doía. Eu agi conectada com o sentir, numa questão profissional, né? Que não cabe aqui partilhar, mas o exemplo vocês vão perceber. Eu agi conectada com o meu sentir, mas depois eu fui arrebatada pela culpa e eu me sentia dilacerada internamente. E aí, o que eu faço com isso? Sustento? Sustento. Fácil? Não. Foi bem difícil, mas eu posso garantir que é possível. E a gente atravessa. A gente atravessa. A Nath está dizendo que quando aceitamos as nossas fragilidades, os nossos filhos também têm essa permissão. E isso é muito lindo. Isso pode ficar aqui como uma conclusão, sabe? Que, aliás, a gente precisa ir caminhando para essa conclusão mesmo. Porque eu quero responder alguma pergunta antes de finalizar, viu? Mas se a gente fosse tirar assim, ó, aquilo que foi fundamental do que nós conversamos hoje, a partir do momento em que nós assumimos as nossas fragilidades, a nossa humanidade, a partir do momento que nós assumimos a nossa vulnerabilidade, nós concedemos permissão aos nossos filhos, permissão para que eles sejam humanos. Porque criar filhos esperando que eles sejam perfeitos é cruel, é demasiadamente cruel. E às vezes a gente faz isso sem querer. Geralmente os primeiros filhos sofrem mais desse contexto, porque nós projetamos muito, mas muito mesmo, nos nossos primeiros filhos, que eles sejam aquilo que nos realiza, que eles sejam seres perfeitos, que demonstrem para a sociedade que nós educamos muito bem. Quem nunca se pegou assim, exigindo muito do próprio filho, para que as pessoas ao redor validassem que dessem valor, né? Validassem as nossas próprias ações. Que dissessem assim, parabéns, como você é uma boa mãe, como você é um bom pai, você dá conta de educar essa criança tão bem, olha que garoto exemplar, olha que criança boazinha. Quantas vezes a gente se sentiu assim, quase que deu um beijinho no ombro para dizer, sim, meu filho, fui eu que eduquei. Então eles são frutos também da nossa projeção, muitas vezes doentia projeção. O Diogo está dizendo aqui que isso que eu falei sobre o autoconhecimento, sobre esse processo de mergulho, que ele ficou com medo, muito medo de ser triste, pois achava que era feliz toda hora, mas na verdade era apenas medo de viver todos os sentimentos presentes. Isso que você está dizendo é muito importante, amor, porque realmente, né, essa fantasia que a gente tem de que quando tá bom é porque tá feliz, a gente se apega a essa fantasia e não vive o que precisa viver. E a vida não é feliz o tempo todo mesmo, né? E a Aline, a Isa precisa ir, né, Isa? A Aline tá dizendo que essa semana o filho dela chorou e disse que estava triste. Fiquei desesperada, como se ele não pudesse sentir nada ruim. Refleti depois que acolher a tristeza dele era o maior presente que eu poderia dar. Ai, Aline, que bonito, não tem questão aqui, mas tem tantos depoimentos bonitos. Quando acolhemos a tristeza deles, eles podem fazer a mesma coisa, saindo da luta da mãe perfeita. Você está saindo dessa luta da mãe perfeita, né? Que lindo isso, que bonito, porque às vezes a gente não se dá conta de uma coisa. Isso que a Aline está falando me traz um exemplo aqui.
Às vezes a gente fala assim, não, eu permito que os meus filhos sintam, que eles, eu valido as emoções dos meus filhos e tudo mais. Mas quando a gente entra em contato com um choro de uma criança que sente profundamente, por exemplo, raiva ou tristeza ou medo, é muito comum a tendência da gente convidar a criança para uma distração. Vocês já fizeram isso? A gente faz isso na melhor das intenções, né? Mas a gente quer talvez leva para comer alguma coisinha, para tomar alguma coisinha, leva para ver o céu, o pássaro, a árvore, o avião, o caminhão, né? Ou a gente quer mudar de assunto, a gente quer resgatar a criança daquela emoção. E muito provavelmente essa ação está fundamentada naquela fantasia que eu contei no sábado. Se alguém viu os meus stories, vai se lembrar do que eu estou dizendo sobre a fantasia de que é muito perigoso mergulhar numa emoção desconhecida ou que a gente considera ruim. Como o Diogo disse, tinha medo de ser triste, porque aí a gente tem medo da permanência. Mas se a gente considerar que tudo, absolutamente tudo ao nosso redor é impermanente, fica mais fácil também aceitar vivenciar as emoções, né? Então, assim, permitir que a criança sinta sem levá-la a distrair-se, sem levá-la a um lugar que não é aquele do aqui e agora, porque a criança está no aqui e agora. Se ela sentir, ela vai sentir de verdade. É que às vezes a gente leva ela para um outro lugar. Algumas vezes, algumas famílias, alguns pais, educadores na escola fazem isso com dureza. Chega de choro, não precisa mais chorar. Para que isso? Não foi nada. Ou com doçura, com docilidade. Mas a situação é a mesma. Com a docilidade é, ai meu amor, já passou, tá tudo bem, olha aqui, toma meu colo. Às vezes o colo não é para acolher, é para calar. Já pensou sobre isso? Que nem todo colo é para acolher? Eu me lembro de que quando eu amamentava, nem todas as vezes eu colocava o bebê no peito para acolher, para nutrir, às vezes era para calar. Às vezes eu estava conversando com uma amiga e eu queria continuar o assunto e o bebê olhando para tudo, agitado, puf, virava, colocava no peito. Cala. Tem gente que prolonga a amamentação, não pelo princípio da amamentação prolongada e pelos benefícios, mas sim para continuar calando a criança por mais tempo. Porque aí a gente tem controle sobre essa criança. É verdade, a gente controla mais. Quando a gente pode pegar no colo, bater nas costinhas e fazer já passou, né? E às vezes a gente nem pensa sobre isso e segue reproduzindo. Por isso que eu considero que nós estamos aqui numa situação de privilégio, conversando a esse respeito nessa hora da noite, né? Nessa hora da noite. E vocês continuam aqui comentando. E eu fico muito agradecida, sabe, por essa participação de vocês, por esse acolhimento todo. A Fran está dizendo que ela ainda se cobra muito, mas é realmente libertador reconhecer as fragilidades e assumi-las ao meu filho. Muito libertador. A coragem de se mostrar vulnerável, a Isa disse. A Carol está dizendo, seu post sobre assumir sua humanidade me tirou um caminhão das costas, gratidão imensa. Carol, muita gente falou sobre isso, que aquele post foi libertador, porque como, né, tinha a Natúcia como referência, como aquela que não vai errar, enfim, a hora que percebe que eu também sou humana, traz conforto, né? E me conforta também saber que vocês acolhem a minha humanidade. Por isso que eu me sinto tão grata, sabe? E me sinto num ambiente seguro, porque internet, né? Hoje em dia a gente tem um espaço aberto, opiniões diversas, e eu respeito profundamente as opiniões, mas nem todas as opiniões chegam com tanta gentileza, né? E encontrar espaços de comunicação, de compreensão, de escuta, foi muito, muito importante.
A Raquel está dizendo que acabou de passar pela situação com o João Francisco. Ele me trouxe que o primo mais velho chamou de boboca num momento do dia. Aquilo quis me bater ou quis dar sermão, mas só perguntei, e como você se sentiu? E ele respondeu triste. Então eu estou entendendo aqui que ele teve um conflito, né? E você, para mediar, ao invés de dar um sermão ou ficar ali naquela conversa toda, só perguntou como que ele se sentiu. E ele respondeu que se sentiu triste. Que bom, né? Muito bom quando as crianças nos respondem assim a esses espaços, né? E no final da conversa, a Raquel perguntou para ela, e agora, o que você está sentindo? Ai, que lindo ele falar que está se sentindo melhor, né? E é muito bonito isso, porque, Raquel, ainda hoje eu falei para o Diogo, né? Ele esteve comigo um pouquinho, eu contei para ele como estava me sentindo, e ele só me escutou, que não é tão fácil, né? Assim, porque o homem não é um privilégio do Diogo, mas é muito comum aos homens e tanto quanto para outras pessoas, mulheres, mas é um padrão muito típico dos homens resolver o problema. Então você vai contar uma situação, uma emoção, uma situação desafiante e aí ele vem com uma solução pronta. Mas, poxa, por que você não fez assim? Você pensou nisso? Mas calma, não é para tanto. Então sempre tem uma página, ele quer te levar para a página 2. O Diogo comigo fazia bastante e hoje ele me acolheu de uma maneira tão potente, tão poderosa e tão simples que foi me escutar, pegou nas minhas mãos e disse, poxa, sinto muito, eu imagino como deve estar difícil para você. E eu abracei e ele disse, muito obrigada por me escutar sem querer resolver o meu problema, porque ele é meu. Né? Se refere a uma questão minha, se refere a uma questão das pessoas que estão envolvidas comigo diretamente na questão, mas não é teu. Né? E fazer isso com os nossos filhos é muito importante. Escutar, e aí? Como você está se sentindo? Como foi isso para você? E a criança depois de uma conversa, né? Porque você pode ir fazendo outras questões. Ei, como foi? E vai respondendo assim, com neutralidade. Tá, poxa... Vai respondendo assim, né? Para a criança continuar conversando com você, continuar apresentando o que está vivenciando, mas sem que você tenha que solucionar, porque nem tudo tem solução mesmo. Pelo menos que não que esteja ao nosso alcance. Às vezes a própria pessoa pode solucionar, mas não a gente. A Bruna está dizendo que ontem o Miguel passou por uma situação delicada. 2 amiguinhos começaram a chamar ele de cabeça de piolho. E aí o que fazer para ajudar a criança a lidar com essa situação? Ele só conseguia chorar. Poxa, Bru, é isso. Ó, quando eu leio isso, imagino a situação, o que me toma é, poxa, sinto muito, Miguel. Que chato é ter alguém chamando você de cabeça de piolho. Poxa, que situação desagradável é essa? Ai, não, eu não ia gostar que me chamasse de cabeça de piolho, afinal eu nem tenho piolho, olha meu cabelo, é limpinho. Ah, não gosto disso. Às vezes essa é uma expressão que vai ajudar o Miguel, né? Ele perceber que você está sentindo junto com ele. Não é você ficar dando estratégias o tempo todo. Miguel, mas e aí? Vai lá, fala com ele, diz que você não gostou. Às vezes a gente faz isso e pode ser que resolva. Vai lá, primeiro você pode tentar assim, fala com ele, você já falou com ele? Já falou que não gostou? No geral a criança fala, já falei, mas não resolveu. E aí quando não resolveu, vai você lá falar? Pode ser que se você conhece, se é um contexto, você fala, poxa, o Miguel não está gostando, você pode dar voz, né, à expressão do Miguel. Mas em outros momentos, gente, não vai resolver, a outra criança vai continuar mesmo. Então, esse o momento da nossa sensibilidade e de ler nas entrelinhas, né, esse choro, escutar. O que esse choro significa? Ele se sentiu ofendido? Ele não gostou porque aquilo é uma mentira? Ele não gostou porque, pelo jeito, pelo riso da outra criança? Crianças não gostam que riam delas. Né? Então, dizer sobre isso e falar, poxa, deve ser muito ruim mesmo. Como você sente? E oferecer um colo, oferecer seu olhar. Às vezes você olha para a criança chorando e fala, eu entendo, eu também não ia gostar se fosse comigo. Muitas vezes, Bru, isso é o suficiente. Como hoje, quando o Diogo me disse,
eu sinto muito por você, deve estar muito difícil. Isso foi muito. Eu ainda falei para ele assim, isso é mais do que o suficiente, né? Isso é tudo, isso é o tudo. É o que eu preciso. E as crianças também, muitas vezes se beneficiam só dessa escuta, que não é só, sabe? Já é tudo. Então, se acontecer mais alguma coisa assim, você experimenta e depois me conta. A Carol está dizendo que ela acredita que dar atenção ao que eles têm a dizer é um modo de dar autonomia para eles acharem uma solução. A Cataline está dizendo que agorinha o Thomas chorou até, né? Por que ele chorou? Não veio aqui a parte do comentário. Raquel está dizendo que chorar é importante para eles e para nós também. Ele tentou... Ah, tá. A Bruna do Miguel está dizendo que ele tentou revidar, mas os dois amiguinhos superaram, eles continuavam, né? É nesse momento que é só a escuta mesmo. Lá, agora veio a mensagem da Cataline. Agorinha o Tomás chorou, doído, porque travou o desenho favorito dele. Eu apenas escutei calada, sem julgar. Ele me olhou e eu disse, filho, eu sei que é difícil essa situação, mas temos que esperar o sinal. Acolher com o que é, né? Sem querer apresentar uma alternativa, porque você poderia ter dito, Tomás, tem aqui uma outra coisa, olha, vamos lá fora jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é que é assim proibido, que é uma coisa que não se faz nunca. Isso que a gente chama de redirecionar a atenção. É importante redirecionar a atenção, mas não imediatamente. Porque vamos supor que aqui esse exemplo que a Cataline disse em relação ao Tomás. Pode ser que o sinal não volte. E aí você vai deixá-lo ali mergulhado naquela tristeza horas? Não. Você acolhe, como ela fez, diz que precisa esperar o sinal voltar. Se o sinal não volta, você diz, olha, meu bem, realmente nós esperamos voltar o sinal, mas não volta, quebrou. Vamos fazer outra coisa? É diferente, sabe, de num primeiro momento, desesperadamente, a gente sair resolvendo essa emoção dessa criança, tentando resgatar a criança da emoção. Quando que a gente resgata alguém? Pensa no princípio aí da social. Quem que trabalha no resgate? Como que a gente conhece alguém que trabalha no resgate? Quem que é o bombeiro, né? Os paramédicos. Resgata alguém de quê? De um perigo. Será que as emoções são um perigo? Por que será que a gente fica com medo da criança viver a emoção e precisa sair resgatando essa criança como se fosse um bombeiro? Ele liga a sirene e tem gente que liga a sirene mesmo e começa a fazer um estardalhaço com a criança, apresentar 1000 alternativas para essa criança. Não dá tempo nem dela respirar, né? E sai logo fazendo 1000 coisas mirabolâncias para que a criança não sinta. E a Dani está falando que hoje pensou nessa coisa de se permitir. A gente não se permite ser feliz e a gente não se permite sentir. Daí não se permite ser feliz, não se permite ser triste, não se permite ter fome como eu, não se permite conectar o que está sentindo com a ação, não se permite dizer não quando quer dizer não. Então a palavra que fica aí é permissão, né? Vamos nos permitir. A Aline está dizendo que foi uma delícia o papo, que não conhecia e que eu acolhi, que gostoso. Você viu que não fui só eu que acolheu, tem muita gente aqui muito acolhedor. Esse grupo que está se formando, essa rede aqui está muito sustentada de amor, viu? Muito mesmo. E eu estou muito contente, como já disse. Agradecida. Tem gente entrando aqui agora, que delícia. Vocês sabem que decidi trazer para o Instagram, porque semana passada fiz lá no Facebook, foi legal, mas eu queria fazer um teste aqui no Instagram para ver se a conexão ficaria melhor. Só que tem uma questão, essa live fica só 24 horas no ar. Então, quem está chegando agora, não conseguiu assistir, logo depois que eu terminar,
vai assistindo, porque daqui 24 horas sai. E se você depois quiser marcar alguém na live, enviar para alguém, aperta, sabe aquele triângulozinho assim que fica na lateral? Aperta e encaminha para as pessoas queridas, porque esse assunto vocês sabem que ele só começa, né? E como a Isabela disse, assim vai tomando a gente como uma onda, vai pegando um, vai pegando o outro, e a gente vai se nutrindo, né? Então eu desejo que a gente tenha a permissão, que a gente conceda a permissão a si mesmo, a si mesma, para vivenciar o que nós precisamos vivenciar aqui e agora. Nós estamos juntos, nós estamos juntas nessa jornada, né, da maternidade, da paternidade, da educação, do convívio com crianças, não por acaso. Então vamos seguir juntos. Vamos seguir juntas. Como vocês sabem, eu tenho um propósito da gente se encontrar toda segunda-feira, às 9h30. Então eu encontro vocês semana que vem. A Carol está dizendo aqui para eu finalizar que a gente sente culpa por ser feliz, porque ainda não somos perfeitas como felizes. Como que é, Carol? Ainda não somos perfeitas como somos felizes, né? E por aí vai. E realmente, vamos pegar esse saquinho da culpa e deixar de lado por um pouquinho, porque abandonar de todo eu sei que não é possível e nem necessário. E talvez numa próxima live eu possa falar sobre esse aspecto, do quanto também pode ser importante ter a culpa no lugar dela, tá? Mas vamos deixá-la agora num saquinho ali, separadinho ali, vamos trazer um pouco mais de presença, tá bom? Permissão, essa é a nossa palavra. Um beijo, muito, muito, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um grande beijo e boa semana para nós.